Depois de uma guerra, 26 minutos de atraso, eu consigo ver todo mundo. Boa noite aí para o pessoal que está aqui no canal do Tio Misa. Vou começar, o professor Tiago Costa já está aqui junto da gente. O baixo áudio aí, Tiago, que eu estou dando no microfonia. Do canal do Tio Não, tô Misa aí. sem áudio. É o Tô com o quê? áudio ligado, não. Tô nem o Ah, áudio não. ligado, não. Eu acho que eu vou fechar a tua aqui por enquanto. Então, gente, boa noite aí. Bem-vindos ao canal do Tio Misa, né? Tio Misa está começando uma nova temporada aqui no canal dele, fazendo uma viagem aí pelas ETE Miguel Batista, pelas escolas técnicas, falando sobre os cursos. Eu acho de muita importância, né, vir aqui no canal falar um pouco do que é esse design gráfico, do que quem está chegando e quem está saindo da escola. Eu não posso esquecer também que a galera que está aí, antes que eu fale, antes que eu comece a falar do curso em si, eu não posso esquecer que a gente está vivendo esse ano, né, um ano atípico, diferente de tudo que a gente vivenciou. Muito professor está conseguindo utilizar aqui canais no YouTube, Google Meet e outras ferramentas para tentar aproximar, né, nesse mundo aí está totalmente diferenciado do que a gente conheceu ou conhece, né, até hoje. Então, para mim, está sendo um aprendizado a cada dia. Peço desculpa aí por ontem, eu não consegui ontem fazer a live com vocês, né? Por causa de problemas, não sei se foi minha internet, não sei se foi a chuva, eu não consegui fazer. E hoje eu estou aqui, hoje no canal, né, junto com o professor Tiago, professor da Escola Técnica Estadual Miguel Batista, um cara 10 aí para falar um pouco sobre o design gráfico, que eu aprendi muito desde 2016. Eu agora falhou a cabeça, né? Porque comunicação visual geralmente tem uns problemas muito sérios em relação à questão da exatas como um todo, mas então, assim, eu estou desde 2016 para 2021, aí já faz o quê? Uns 5 anos que eu estou nessa escola e eu tenho aprendido demais, né? A escola formou a primeira turma de comunicação visual em 2018 e eu tenho muito orgulho de participar dessa live e da escola como um todo, porque eu aprendi muito no curso de comunicação visual, né? Design gráfico. O professor Tiago está aí para falar um pouco sobre essa diferença, se existe essa diferença, o porquê é comunicação visual, porque muitos de vocês que entram na escola acham que comunicação visual é Libra, não sabem muita coisa sobre o curso, mas a única coisa que eu aprendi nessa minha trajetória foi que quem gosta de comunicação visual tem uma habilidade muito grande para desenho, para desenhar. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque hoje a gente vê o design presente em vários locais, em produtos, em camiseta, em boné, em caneta. Então, hoje tem uma nova roupagem, essa história do design como um todo, né? Sejam, vão deixando aí o nome, a turma, né, que vai servir também para uma avaliação para vocês. Vocês podem fazer perguntas aqui no canal, certo? A gente está hoje com essa proposta aí de falar, a gente vai falar dos outros cursos também, mas hoje quem está aqui no canal do Tio Misa hoje é o professor Tiago, para falar um pouco sobre o curso em si, né? Ele vai falar sobre a profissão, o mercado de trabalho. É possível ganhar um dinheiro ou estagiar na área antes de pensar no curso superior? Como eu acho que esse mundo globalizado ele mudou, eu acho que hoje um curso técnico é de fundamental importância para você entrar no mercado de trabalho, sentir como é que está ocorrendo, para em seguida partir para um curso superior. Porque quem foi que disse para ser feliz precisa ter um curso superior? Eu acho que muito a gente trouxe isso dos nossos pais. Nossos pais desejam muito que nós façamos um curso superior, mas eu acho que primeiro a gente deve conhecer o mundo do trabalho. Por que não, com um curso técnico, a gente conseguir ganhar um dinheiro, né, conhecer esse mercado de trabalho? E o professor Tiago, eu acho que também ele vai falar um pouco sobre essas instituições que oferecem esses determinados cursos. Eu até não sei a área ou o que é em si esse nível superior a partir do design gráfico. A escola tem outros design gráficos também, que eu não posso deixar de falar, né? Que é o professor Carlos, né, conhecido como Combeiro do Amor, tem a professora Lídia também, que também faz parte do professorado da escola, do elenco, e hoje eu converso com ele, né, o professor aqui, professor Tiago, eu vou deixar a palavra com eles, e se eu tiver pergunta que eu não conhecer, e vocês aqui também, vocês também podem falar para a Tio Misa,
ou para Tiago, né? Tiago Costa, como é o nome da fera aqui que está no canal hoje, vai falar um pouco, muita coisa interessante sobre esse curso, o quanto eu tenho aprendido, né? Como eu estou dizendo a você, apesar de muitos de vocês discriminar o próprio curso, né? É uma coisa que eu acho muito chata. Você que está aí acompanhando, que é de comunicação visual, muitas vezes não acredita no curso. E o professor Tiago, ele vem aqui para tentar quebrar esse estigma em relação à comunicação visual. Então é isso, professor Tiago, você está com a palavra. Seja bem-vindo ao canal do Tio Misa. O Tio Misa fica lisonjeado, porque o Tio Misa se empolga demais. Né? Ele não para de falar, mas está com você, Tiago. Sorri aí, que os seus alunos estão aí presentes. Não, boa noite, né, para todo mundo. Fica à vontade, se quiser falar, interromper, para falar mesmo, é uma conversa, né, todo mundo à vontade, todo mundo tranquilo aqui. A primeira observação, que você falou aí, essa questão antes de me apresentar, rapidinho, sobre essa questão de, muita gente desacredita o curso e tal, mas tem uma coisa importante, Misa, que é o seguinte, é a identificação. Muitas vezes as pessoas, como você falou, né, tem pessoas que entram no curso achando que é Libras, ou achando que vai, sei lá, enfim, trabalhar numa outra área específica, e também às vezes sabe o que é, mas acaba não se identificando com o curso. E aí, infelizmente, ele tem que ficar preso até o final, ou ir para uma escola regular, ou ir para uma escola onde ele não precise cursar, né, comunicação visual ou qualquer outro curso. Isso acontece também com o desenvolvimento de sistema, que é um curso que ainda tem na escola e está saindo, e acontece também com design de interiores, que é um curso, né, que também tem na escola. Eu acho que isso é pertinente a todos os cursos, de fato. Mas aí a gente vai falar um pouco sobre mercado, sobre trabalho, que eu acho que isso também entra no processo. Às vezes as pessoas ficam desacreditadas sobre as condições de trabalho, mas isso a gente tem, enfim, em várias disciplinas, não só no design, né, especificamente. Mas vamos lá. Meu nome é Tiago, né? Sou o professor Tiago Costa. Eu trabalho na área de design, na área de design gráfico, comunicação visual. Eu comecei, na verdade, com comunicação visual especificamente, desde 2006, comecinho de 2006, então já são aí 15 anos de experiência na área. Eu sou formado em design, né? Mas eu comecei como autodidata, eu fiz um curso técnico primeiro, na extinta Unibratec, que acabou, né, recentemente, na verdade, que antigamente era Ibratec e tal. E eu comecei o mercado de trabalho como técnico, né? Não como autodidata, mas como técnico, formado como... que antigamente o curso era de computação gráfica, né? O design ainda estava engateando e tal. Mas são aí 15 anos de bastante vivência, de bastante... um caminho bem... Mas é o que fez, Tiago? Bem Mas rico. o que fez você migrar para essa área da comunicação visual? Porque você está dizendo que fez na Unibratec, né? Eu acho que é esse o nome eu não sei se é uma escola técnica, se é... Era uma... inicialmente era uma escola técnica, depois se tornou uma faculdade, né? Mas o que era uma fez escola você? técnica. Porque o que é que lhe chamou a atenção? Como é que você se identificou com o curso? Porque eu acho que, primeiro, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que se identificar, né? Ou foi a instrução dos seus pais, que já desejava que você entrasse por esse caminho? O que fez, de fato, você a escolher essa profissão para você? Eu sempre desenhei, desde pequeno. Desde pequeno, eu tenho um tio que ele é desenhista industrial, que antigamente, na verdade, até o design, né, era chamado de desenho industrial, o curso design era um curso de desenho industrial. Eu tenho um tio que ele é desenhista industrial, de fato, e ele desenhava peças e tal, e aí ele sempre me estimulou na questão do desenho e tal, e na adolescência, né, com acesso a computador, internet e tal, eu tive acesso a programas gráficos como Corel, Photoshop, cursos de informática básico de bairro e tal, e aí ali eu tive acesso a esse tipo de tecnologia. Como eu gostava de desenhar, eu queria transportar os meus desenhos para o computador. E aí foi nesse trabalho de fazer essa migração do desenho para o computador que eu fui aprendendo a mexer num software,
mexer no outro. E também aí eu já fui vendo alguns trabalhos que eu podia fazer. Sei lá, desenvolver uma marcazinha, um cartão de visita para alguém que eu conhecia. Ou eu conhecia um rapaz que tinha uma empresa de comunicação visual, pequenininha, mas que fazia placa, sistema de sinalização, a parte de serigrafia, não sei o quê. Ali eu fazia alguns serviços pequenininhos, antes mesmo de começar a estudar no curso técnico. E aí foi um caminho natural, né? Como eu tinha uma certa habilidade para a área, conseguia desenvolver bem os layouts e tal, mesmo de forma autodidata, e aí isso foi tomando uma proporção um pouco maior, né? E aí a responsabilidade, enfim, tudo, e tal. E aí veio, enfim, de forma natural eu fui seguindo para essa área. Misa, deixa eu começar aqui, que aí eu vou começar a traçar direitinho aí a questão do design aqui. Eu posso compartilhar a tela aqui? Pode. Eu não sei como é que vai ficar, mas compartilha aí, vê se tu consegue. É a primeira vez que eu estou vendo você usando o stream, né? Então, eu aprendi aqui na Tora, ao vivo e a cores. Uhum. Ele pergunta aqui o que é que eu posso. Pronto. Aí eu não sei se vai aparecer aqui para mim. Já tá. Aí eu acho que tu vai ver lá embaixo, né? Ah, beleza. Tô vendo. Vou adicionar. Pronto. Agora. Tu é 10 mesmo, velho. Valeu aí, Priscila. Tu me salvou hoje. Tô te devendo mais uma. Aí, ó. Foi aí e apareceu, né? Design de profissão. Tá aqui, design. A profissão do presente ou futuro. E aí, eu vou tentar explicar mais ou menos o que é o design, certo? Assim, você pode ver que eu botei design como design de uma forma genérica, mas eu vou tratar especificamente do design gráfico, mas em algum momento eu vou tentar generalizar a coisa mesmo e deixar como design, certo? E aí você vai entender um pouco o porquê de fazer isso. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. E aí, primeira coisa, eu vou traçar aqui só uma lógica para a gente entender mais ou menos o que é o design, certo? E aí eu tenho aqui uma descrição simples, né, do que seria o design de forma prática, né? Atividade responsável por determinar as características funcionais, estruturais, estéticas e formais de um artefato ou de um conjunto de artefatos para fabricação em série ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que o designer ele é responsável por criar, certo? Um artefato. Quando eu digo artefato aí, pode ser qualquer coisa. Pode ser um produto digital, pode ser um produto físico, pode ser vamos levar aí para a parte mais prática, né? Pode ser uma marca, pode ser um cartão de visita, pode ser um panfleto, pode ser uma placa, pode ser qualquer produto, certo? Que envolva essas características funcionais, estruturais, estéticas, certo? E aí que normalmente a gente aprende, né, no curso, durante todo o curso, a como criar, né, e desenvolver esses artefatos. E aí a gente vai e continua. A contribuição social da profissão está na melhoria na qualidade entre o uso da estética e da funcionalidade, compatibilizando exigências, restrições culturais, econômicas e sociais. Esse aqui é o ponto-chave que vai diferenciar o designer, certo? Daquele cara que sabe mexer, por exemplo, no Corel, daquele cara que sabe mexer no Photoshop, porque esse cara, ele é um instrumentista, ele é o cara que mexe na ferramenta, ele é o cara que sabe computação gráfica, por exemplo. Ou seja, eu sei mexer no Corel, eu consigo desenvolver aqui um layout, uma arte no Corel, tudo bem, ele vai conseguir fazer, mas ele não vai ter, ele pode até ter, se ele estuda, se ele procura, mas ele não vai ter sustentações teóricas, certo? Aí instrumentais aqui do design para construir o layout de forma adequada. Então isso aqui, essa parte de contribuição social da profissão, é o que faz com que o design tenha um nível acima da instrumentalização, do simples fato de eu saber utilizar um software, de eu saber utilizar um programa gráfico. Por quê? Porque aqui eu levo em consideração funcionalidade, estética, eu levo em consideração quem é o público que eu vou atingir. Veja, eu vou fazer uma marca para você, por exemplo, Tio Misa. Eu vou fazer, certo? Quem é seu público? Quem é que você vai atender? São jovens, adolescentes? Como é que essa marca deve se comportar?
né? Então, o design, ele se preocupa, certo, em oferecer essa estrutura, né, na hora de criar alguma coisa, beleza? Mas vamos em frente. Quer dizer que o design depende muito do público, né? O público que eu digo assim, o que de fato a pessoa quer, né? Essa marca, ela tem que interagir com o seu público de uma maneira geral. Isso. Tudo que a gente cria, todo produto, toda marca, todo layout, toda comunicação, ela precisa ser efetiva. Então ela tem um público que é direcionado. Então quando a gente vai criar alguma coisa, a gente precisa saber para quem a gente está criando. E aí dessa forma a gente consegue criar de forma efetiva, tá? Seja qualquer produto. Quando eu falo aqui design, né? Eu botei aqui como design, eu não botei de forma generalizada, porque pode ser design de interiores, pode ser design de moda, pode ser design de produto, pode ser design gráfico, tá? O design é uma disciplina que envolve muito mais do que apenas a criação estética, certo? Como, por exemplo, a criação de um brinde, a criação de um cartão de visita, a criação de um layout. Isso é a consequência da comunicação, que é o visual, né? E aí, isso aí é o resultado, o visual que a gente tem é o resultado. Mais na frente eu vou chegar, inclusive, nessa parte aí da questão da comunicação visual, tá? Mas deixa eu continuar aqui, só para a gente não fugir tanto do foco. E aí, como a gente traçou essa ideia de profissão do passado, do presente ou do futuro, só para a gente tratar aqui uma linha do tempo, tá? O design gráfico ele surge com a Revolução Industrial, mais ou menos ali na segunda metade ali do século XVIII, aonde existe a partir desse momento uma demanda, produtos, comunicação, tudo começa com a chegada da tecnologia, a máquina a vapor, tudo começa a se transformar, tudo começa a ser muito rápido, tudo começa a exigir uma forma direta de comunicação. E aí é que tem uma pequena diferença, que é o seguinte: nesse momento, quem eram as pessoas que tinham capacidade e habilidade de desenvolver o design gráfico na época? Eram os artesãos, eram os artistas. E aí, por isso que existe essa relação também do design com a arte. Nesse primeiro momento, o design ele era feito como uma habilidade manual. Então precisava se saber desenhar, precisava se saber produzir artefatos, placas, produtos de maneira manual, certo? E aí a gente vai isso aqui, na verdade, eu acabei de falar, né? O design gráfico emergiu em resposta à Evolução Industrial, quando artistas e artesãos reformistas tentaram imprimir sensibilidade crítica ao fazer os objetos da comunicação. Então, é a partir desse momento, certo, que o design ele ganha força. Ele vai emergir de fato e, a partir daí, ele se torna um ponto importante no desenvolvimento comercial, no desenvolvimento das empresas, no desenvolvimento da comunicação das empresas, tá? Ele ganha uma importância de fato. E aí, para a gente deixar bem claro que design não é especificamente uma arte apenas, não é um layout apenas, não é, por exemplo, eu criar e estampar uma caneca, por exemplo, tá? O que é o design? O design Tio Misa aí na área. O design eu ter um problema, certo? Eu interferir com as minhas técnicas que eu vou aprender como designer e criar uma solução, tá? E aí, é lógico, quando a gente fala do design gráfico, a gente está criando soluções gráficas, porque a comunicação é um problema, certo? Então, nesse momento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando um problema, estou interferindo tecnologicamente aqui com o meu design, com o meu método, certo? E aí resulta em algum produto, resulta em alguma coisa, tá? Então, isso aqui que é interessante, Misa, que o design, ele interage em várias disciplinas, mas o design, ele é um meio ali entre a engenharia e a tecnologia, de fato, de maneira geral, porque o design, ele é totalmente assim, de maneira mais
não, eu não posso dizer totalmente, né, porque ele é bem artístico também, mas assim, de maneira mais... O coração dele, vamos dizer assim, ele é mais tecnológico, tá? E aí ele é uma mistura, de fato, né? A gente tem essa tecnologia, a gente tem a arte, a gente mistura, e aí a gente tem essa composição do design, certo? O design, ele não é especificamente arte. Arte é uma coisa muito subjetiva. Arte é um desenho, uma ilustração, não sei, é uma expressividade sua, e o design não. O design a gente tem um objetivo, a gente tem um ponto a se chegar, certo? E dessa maneira, tá? A gente precisa tratar metas, ter métodos, ter formas de resolver determinado problema utilizando o design. E aí, é claro, com consequência, a arte vem para trazer esse senso estético para a gente, né? Que todo mundo gosta aí da turma de comunicação visual, que faz os trabalhos, né? Bem elaborados, né? Utilizando software, também trabalhos manuais, por que não? Faz parte também do design, né? Mas a gente tem que levar em consideração que design, ele tem uma característica de projeto, tá? O design, ele é feito para, hoje em dia, ele é uma disciplina para resolver problemas, seja de cunho de comunicação estética, visual, ou de outras formas. O design hoje ele já não é mais só gráfico, o design hoje ele tomou proporções totalmente fora da caixa. Quer fazer alguma observação, Misa? Se quiser, pode falar aí. Eu estou falando muito. Está falando aí, né, sobre a questão da... Eu acho que comunicação visual também tem a ver com o lado emocional também, né? A questão do coração para poder colocar o software para trabalhar a seu favor. Porque, como você fala aí, eu acho que os meninos que estão chegando agora, eles precisam, de fato, saber o que a comunicação visual trata de verdade. Porque eu acredito que quem está no primeiro ano, ele ainda não tem uma opinião formada em relação ao que é o design em si, né? É como eu já vi aqui um comentário que a mãe pensava que era Libras, como a gente já falou no início. Então, eu acredito que muito estudante que está aqui hoje, ele não sabe, de fato, o que é ser um profissional dessa área, né? Se é uma coisa que, pelo que você colocou aí, já é vista desde lá da Revolução, né, que eram os artesãos que faziam isso, e hoje, né? Por onde seguir? Eu vou ser design gráfico em que área? Como você está colocando aí, não sei se isso são áreas que você está colocando aqui para mim. Produto... Não, eu tô fazendo um traçado assim do que seria o design, de maneira geral, design gráfico, inclusive, né? E aqui eu vou traçar algumas formas e eu vou mostrar exatamente o que é que a gente pode atuar, qual é a área que pode atuar e tal. Pronto, beleza? Tá. Qualquer dúvida eu interrompo você. Assim, beleza. E aí a gente tem aqui o design, suas variações, e aí eu botei aqui, né, design, e aí botei, ó, gráfico, produto, design de interiores, design de moda, e isso aí eu botei como um primeiro momento, que é aquele momento antes do boom digital, né? Hoje em dia a gente está passando por uma revolução aí tecnológica, onde os aplicativos, as redes sociais, o digital, ele está muito presente, né? Mas a gente teve um primeiro momento onde isso não era tão evidente, tá? E aí a gente tinha alguns direcionamentos aí do design, né? A gente tinha design de produto, design gráfico, design de interiores, design de moda, algumas outras vertentes que pode ter faltado aqui, mas basicamente a gente tinha isso, tá? Na Federal, inclusive hoje ainda, o curso lá é o curso de design. Então lá a gente tem a parte de gráfica e a gente tem a parte de produto. E aí você tem a parte lá de pesquisa e tal, e você pode interagir nessas áreas, tá? Mas vamos seguindo. E aí o designer gráfico, certo? Ele pode, nesse primeiro momento, e aqui eu volto aqui para lembrar que isso aqui foi um primeiro momento, tá? Mas que ainda é válido. Vamos lá. Opa, aqui. O designer gráfico, ele pode atuar em gráficas, né? De maneira geral. O que é que você faz numa gráfica? E aí, voltando aqui para o lado de gráficas rápidas, né? Desenvolvimentos de layouts rápidos. Gráfica é uma coisa muito rápida, é muito dinâmica, né? Então, se você vai trabalhar numa gráfica, você vai trabalhar com layouts, coisas rápidas, produção gráfica, né? Acabamento, corte, enfim, todo esse processo. Financeiramente, talvez não seja tão compensador, mas aí uma coisa que é interessante, e eu já vou até pular aqui para baixo, é que o designer, ele tem sempre esse espírito de
conseguir produzir coisas. A gente aprende a produzir desde o começo do curso. Então, o que é que acontece? Eu, como designer, eu consigo trabalhar como uma gráfica. Aí eu posso abrir minha gráfica, eu posso prestar serviços terceirizados, certo? E também tem as gráficas industriais, aonde aí sim você pode ganhar um valor mais elevado, trabalhar com parte de produção gráfica, né? A parte de fluxo, de todo esse processo de impressão, tecnologia de impressão, impressão de material gráfico, banner, lona, entre outras coisas, umas gráficas de médio a grande porte, gráficas grandes mesmo, tá? Não gráficas rápidas, menores. A gente tem agências de publicidade, certo? Empresas de comunicação visual, e aqui é que eu vou entrar nesse ponto aí, qual é a diferença, tá? O que é comunicação visual e o que é o design gráfico. Comunicação visual é uma nomenclatura um pouco antiga, que se utilizava para denominar, de certa forma, tudo que era criado graficamente. Tudo que era visual, tudo que era criado para comunicar alguma coisa, tudo que era impresso, placas, adesivos, banners, todo tipo de material, certo? E as empresas de comunicação visual são as empresas que produzem placas, que produzem lonas, que produzem banners, que produzem fachadas. Essas são empresas especificamente de comunicação visual. Porque a comunicação visual no mercado é tratado como esse tipo de material, certo? E aí o nosso curso, por uma questão de... Como é que chama? Por uma questão de... A profissão designer gráfico, ela não é uma profissão regulamentada, certo? Como, por exemplo, a de programador. A de programador também não é uma profissão regulamentada. Então, não existe, ou não existia, porque inclusive está para mudar, no MEC, a denominação de design gráfico como curso técnico, especificamente. Eu não sei, assim, eu não sei se é porque era público, eu não sei, porque existe esse curso de design gráfico como superior, existe esse curso de design tecnológico, bacharel, existe esse curso como design gráfico técnico em outras escolas, mas no estado não foi possível regulamentar dessa forma. Mas a base do nosso curso é voltada para o design gráfico, tá? Não apenas comunicação visual. Ficou claro? Que instituições, né, disponibilizam esses cursos? Tu vai falar mais à frente ou quais são as instituições, entendeu? Que tem esse tipo de curso? Hoje a gente tem cursos superiores, tá? Curso técnico, curso técnico geralmente tem curso, por exemplo, para computação gráfica, curso para, enfim, para conjunto de softwares e tal, mas especificamente só design gráfico eu não vi. Mas nível superior a gente tem a Universidade Federal, e a gente tem design, de maneira geral, design, não só design gráfico, e a gente tem design, e dentro desse curso a gente vê lá design gráfico, design de produto, e vê, por exemplo, a área de pesquisa, certo? São ramos ali dentro do design, onde você consegue trafegar, mas você se forma como designer, tá? E aí você pode interagir e trabalhar nessa área de design gráfico. A gente tem as universidades particulares, né? A gente tem a FGV, a gente tem a Guararapes, né? A gente tem aquela faculdade Boa Viagem, a gente tem a ESO, a UniAESO, que agora é UniAESO, a gente tem aqui em Recife e Olinda a gente só tem esses cursos, né? A gente tem essas 3 faculdades. Eu não sei se tem alguma outra nova, eu não cheguei a olhar, tá? E a gente tem também na Universidade Federal. Esses são os cursos superiores que a gente tem acesso hoje aqui na região. Por que eu te pergunto isso, né? Porque tem aluno que está terminando no ensino médio, né? Está lá no 3º ano, e muitas vezes eles não sabem quais instituições oferecem esse tipo. E o pessoal que está chegando agora também, né? Que escolheram comunicação visual para atuar, eles também não sabem. Eu vejo pouco falando sobre esses determinados cursos. A gente tem no IF também, tá? A gente tem curso superior no IF e a gente tem um curso técnico também no IF. A gente tem um curso técnico de design gráfico no IF. Entendi. Obrigado aí, professora Érica, que está acompanhando, que colocou que teve que se aprender um pouquinho de design. Eu digo que é design da aprendizagem.
Professora Érica fez um canal no YouTube, né? Professora 10, professora de Biologia e Química da nossa escola. Virgínia também está aqui presente, firme e forte. A coordenadora, só os famosinhos aí botando. Obrigado aí ao pessoal pela força, né? Os estudantes também que estão aqui presentes, a professora Priscila também, que faz parte aqui do canal do Tio Misa, maior parceira aí com a gente. Mas pode seguir, Thiago. Estou aprendendo, viu? Aos poucos. Eu acho que suas aulas são interessantes mesmo, porque eu nunca botava fé, eu não entendo nada quando eu digo botava fé, no sentido de não saber o que era o curso. Porque eu acho que no início. Mas vamos aprendendo. O que eu acho um pouco complicado é porque na nossa escola, a gente, professor da base comum, dificilmente entende o que a parte técnica faz. Então, eu acho que muitas vezes a gente fica até distante. E eu acho que na nossa unidade, isso até que aglomerou de uma maneira que deu para socializar um pouco, né, através dos trabalhos, o que comunicação visual faz, o que design faz, o que o pessoal de desenvolvimento de sistema faz. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que enriquece o nosso conhecimento e aprendizado no dia a dia, né? Como a professora colocou, assim, tem coisas que eu não sabia. Hoje eu olho para uma determinada marca ou para uma determinada imagem e eu já penso logo no curso que tem na escola, que algum estudante pode ser responsável por aquilo mais à frente. Porque, assim, a gente tem grandes talentos na escola e muitas vezes eles são podados. Isso. Pela falta de oportunidade, de incentivo mesmo, por parte de nós, professores. Não estou dizendo que é um todo, mas falta eu de acho estrutura, que às vezes, também. Dá um olhar específico voltado para a parte técnica. Né? Eu acho que tem professores brilhantes lá na escola que aprenderam muito nesse período de pandemia, também ainda estão se virando para tentar passar. Eu fico imaginando a parte técnica no remoto para o estudante. É difícil, viu? Aprender. É difícil. Ele está acostumado a desenhar, né, a fazer arte. Eu acho que todo estudante que faz arte, no bom sentido, ele deve migrar para essa área porque tem talento. Pode seguir, professor Thiago. É assim, às vezes, Misa, e aí uma coisa para deixar assim bem claro mesmo é que, e focado, voltando nesse negócio da arte aí e tal, é que às vezes o aluno ele é um bom ilustrador, ele é um bom desenhista, ele é um bom artista, mas ele não se adequa bem ao design em si. Porque, como eu te falei, existem algumas restrições, existem algumas exigências, existem algumas necessidades que o design tem e que, às vezes, para aquela pessoa não é tão interessante, tá? E mesmo você sendo um bom artista, você sendo um bom ilustrador, você pode, de repente, não achar que é um bom designer, certo? Mas se complementam, né? São fatos, são fatores que se complementam. E aí vamos seguindo aqui, ó. Outro lugar que a gente pode trabalhar são setores empresariais, e aí a gente tem lá, né, um setor numa empresa de design, de marketing, geralmente de publicidade, geralmente é de marketing, de comunicação, e aí entra o designer. E aí muitos setores públicos, né, concurso público, né, é o que mais tem, não é o que mais tem, mas sempre tem, né, sempre aparece, inclusive setores de comunicação, por exemplo, como a professora Sandra, né, que era aí da escola, que é designer, e ela é designer da área de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, né, da Ascom, da assessoria, e é de extrema importância o designer porque ele vai interagir, ele vai articular a comunicação entre os setores, entre a instituição e seu público, né, é função do designer gráfico, estabelecer de forma prática essa comunicação, deixar isso bem claro, né? Conseguir criar um layout adequado para comunicar às pessoas. Quem é meu público? Qual é a mensagem que eu preciso passar para essas pessoas? Então a gente aprende no curso a como desenvolver esse tipo de comunicação, tá? E aí a gente tem estudos de design, né? E empreender, que normalmente todo designer acaba tendo esse lado aí empreendedor, porque a gente aprende a produzir muita coisa, a gente aprende a criar muita coisa, né? E aí algumas coisas que a gente pode criar, e aí eu trouxe aqui alguns elementos visuais, né? Algumas coisas mais artísticas, né? Voltado para o lado estético, mas que são projetos completíssimos e às vezes até projetos mais complexos que um designer pode criar, né? Aqui eu tenho embalagens, e aí o designer ele pode criar da embalagem até a etiqueta. Tudo isso aqui pode ser feito pelo design, inclusive um único designer ele pode desenvolver todo o projeto, onde vai abraçar tanto o projeto estético da embalagem como o projeto estético da identidade visual,
certo? Eu tenho aqui também, aqui, ó, Vitarella, a gente tem todo esse processo de construção de layout, a construção desses objetos aqui, fotografia e tal, mais embalagem. Aqui, na verdade, eu botei rótulos e embalagem, né? É uma das áreas que o designer gráfico pode atuar. Tem mais sinalização, né? Toda a parte de sinalização, quem cria, precisa se criar, precisa de um designer, de programas gráficos, né? Para desenvolver. E aí a gente aprende também no curso, né? Como desenvolver sistemas de sinalização, porque não é só chegar e botar uma placa, né? Essa placa está aqui por quê? Quem é que passa aqui? Qual é o aviso que a gente precisa dar? Como é que a gente cria um ícone? Qual é a informação, né? Aqui é um banheiro, ó. Olha lá, biologia aqui, ó. X, X, XY. Qual é o feminino, qual é o masculino? Isso aqui tem um contexto, existe um conceito para a criação disso daqui, né? E aí o designer, ele aprende a interagir nesse processo. Perfeito, tá mais aqui. A gente tem aqui, ó, placas, outdoors. Isso aqui, Misa, é um exemplo claro do que é comunicação visual. Comunicação visual hoje, no mercado, é tratado como esse tipo de sinalização. São sinalizações externas e interna também aqui, tá? Então, isso é comunicação visual. Então, por isso que o nosso curso ele não se restringe só à produção desse tipo de material. O nosso curso ele tem a base do design gráfico, né? Mas aí, enfim, aí é uma escolha institucional, é o Estado, né? Todo esse processo aí de estruturação aí das disciplinas, né? Aí, em breve, espero que isso mude para poder facilitar, inclusive, o acesso das pessoas ao nosso curso, né? É mais fácil você pesquisar o que é design gráfico e ter uma resposta satisfatória do que pesquisar o que é comunicação visual. É por isso que eu acho que essa diferença, isso tem que ficar claro para o estudante, porque eu sou leigo, né? Tenho aprendido muito, mas eu acho que o estudante que está chegando, ou o estudante que está lá no 9º ano, ele não tem essa visão, ele pode até procurar. De forma clara, Misa, de forma clara, toda comunicação, comunicação visual, certo? É todo o resultado, né? De um processo, de uma construção de algo que é visual, que entrega alguma coisa que seja visível. Por exemplo, aqui eu tenho... deixa eu voltar. Não, eu vou deixar aqui mesmo. Aqui eu tenho uma placa aqui Nescafé, certo? Isso aqui é uma gôndola, né? É um displayzinho lá no supermercado, né? Tudo que a gente cria, por exemplo, você chega no supermercado, da fachada do supermercado até todos os produtos que tem dentro do supermercado são processos criados por um designer gráfico, né? Na sua grande maioria, não necessariamente, pode ser um publicitário, pode ser uma pessoa que tem habilidade em software para criar, mas na sua grande maioria, o designer gráfico é que interfere e cria esses elementos visuais aqui, ó, a embalagem, tudo, certo? Beleza. Então o designer é responsável por criar um layout, certo? Só que aí é o seguinte, certo? Eu sou o designer e a empresa que me contratou foi a Nestlé para fazer o produto Nescafé, certo? Então é o seguinte, a Nescafé quer que eu crie um display para mostrar esse Nescafé Gold, que é um Nescafé novo, certo? Lá na prateleira do supermercado, porque quando o cliente entrar na como é que chama? Na seção, no mercado. Na seção, na seção, pode ser seção, na seção lá do supermercado, ele vai ver de cara, né? Porque tem um negócio saltando aqui, um display do Nescafé, beleza? Então, o que é que está acontecendo aqui? Nescafé me contratou para desenvolver um layout, certo? Onde eles possam comunicar alguma coisa. E essa forma de comunicação, ela é visual, certo? E aí essa comunicação visual, ela é formada, né, por uma comunicação verbal, né, aonde a gente tem as escritas, todo esse processo, imagens, certo? Texto, né? Que eu já falei, né? Essa comunicação verbal. Então, aí, nesse processo, a gente tem essa composição e a gente tem uma comunicação visual, certo? Então, tudo isso, ou seja, todo o resultado daquilo que a gente cria, né? É um processo de comunicação visual. Então, eu não tenho como dizer assim, olha, design gráfico é isso, comunicação visual é isso. Não. A comunicação visual é um resultado do design gráfico. É uma coisa integrada. Tá junto, tá? Então, quando a gente diz assim, o que é comunicação visual? Você vai criar soluções, certo?
visuais para comunicar alguma coisa. Então, o meu cliente precisa avisar que ele faz determinado serviço. Opa, vou fazer um cartão de visita para esse meu cliente. Tio Misa dá aula particular, vamos dar um exemplo. Então, Tio Misa faz um cartão de visita dizendo, olha, eu dou aula particular, toma aqui meu cartão, se precisar falar comigo, tá aí. No teu cartão vai ter rede social, vai ter o teu contato, teu WhatsApp. Isso é uma forma de comunicação visual. É o resultado... Tiago, tem uma pergunta aqui. Desculpa te interromper. A professora Cíndia perguntou se Recife é um espaço para o mercado, para o design gráfico. Você pode dizer hoje que Recife, a região metropolitana como um todo, tem mercado para o design? Ou você vai falar isso mais à frente? Ou você... Não, posso falar. Não, posso falar porque aqui a gente tá... Eu tenho poucas coisas aqui para frente. Não tem, como você está falando da questão das marcas, de produzir, fazer um cartão... Então, eu acho que ela formulou a pergunta até para os estudantes que estão aqui acompanhando, como outros professores, Virginia, Érica, Priscila e outros que estão aqui. Eu acho que bastante pertinente a pergunta. Hoje em dia, eu não sei como é que estão as vagas, como é que está sendo esse processo, porque de fato eu trabalho há muitos anos nesse processo industrial, né, do design. Inclusive, hoje eu ainda presto consultoria, trabalho na parte de automação, inclusive com programação também, acabei juntando uma coisa com a outra. Hoje eu trabalho como designer nesse processo industrial, mas eu trabalho mais na parte de automação e tal, além de professor, né? Mas o Recife, especificamente, na verdade, o Nordeste... levando aqui em consideração Recife, que é uma área bem criativa. Existem algumas agências interessantes, não de publicidade, mas de design. E existem algumas agências de publicidade, só que hoje está mudando. Por quê? Porque a gente está passando por um processo de digitalização das coisas. Hoje em dia, tudo está mudando. Então, na verdade, hoje... é mais interessante a gente pensar que eu, trabalhando aqui em Recife, posso buscar trabalhos remotos lá fora do que focar no mercado apenas local. Por quê? Porque como designer, você consegue trabalhar remotamente tranquilamente. Tá? O mercado aqui, ele não é tão interessante como, por exemplo, em São Paulo, como, por exemplo, no Sudeste. Tá? Por uma questão de custo, mas existe, lógico, como todo lugar, ótimos empregos, né? E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, nessas instituições empresariais, né? Onde eu tenho uma empresa que tem setores específicos, eles pagam mais e pagam melhor do que, por exemplo, agências de publicidade ou agências de design. Mas uma média, vou botar aqui uma média de preço, tá? Vou botar valor há um tempo atrás, e aí esse valor é de uns 2, 3 anos no máximo atrás, quem começa a trabalhar como designer, como diretor de arte ou auxiliar de criação, seja o que for, numa agência média, a média salarial é em torno de R$ 2.500. Essa média, isso é uma média, tá? Isso é uma média, assim, uma média boa. Então, é razoável. Só que, quando a gente volta... e aí a gente vai pegar essas empresas um pouco menores, ou empresas que estão começando, ou empresas que querem contratar estagiários, eles vão pagar bem menos, e aí o mercado já fica um pouco mais complicado. Tá? Um dos problemas em relação ao mercado é que aí uma coisa que eu até citei logo no começo, né? É a questão da facilidade que as pessoas têm de dizer assim, eu faço, ou eu consigo fazer. E existe uma precarização, e isso existe em vários setores, mas no design é uma coisa que é evidente, que é o fácil acesso à tecnologia. Tecnologia hoje é commodity. Software tem acesso, todo mundo tem. Todo mundo chega, baixa, instala em casa, faz assim, eu sei mexer no Corel. Aí ele vai lhe contratar para fazer um serviço e ele vai dizer, não, mas eu faço isso daí. Mas por quanto tu cobra para fazer? E aí vai da valorização do profissional. Nós, como profissionais, né, precisamos nos valorizar e precisamos, certo, construir a nossa própria identidade dentro do mercado.
E isso é uma coisa importante. A gente, como designer, nós, como designers, precisamos entender que nós fazemos o nosso próprio mercado, nosso próprio trabalho. Nós criamos a nossa própria marca, tá? Isso é uma coisa importantíssima para quem vai seguir na área, para quem quer construir na área, porque daí vão surgindo outras oportunidades. Design, especificamente design, é uma profissão que você precisa produzir muito, você precisa praticar muito. Então, quanto mais você produz, né, mais oportunidade aparece. Eu não respondi muito bem o que Cíntia falou aí, perguntou. Ela disse que percebe que os produtos estão voltados para a sustentabilidade. Isso confere? Confere. Hoje em dia as marcas, na verdade, elas têm cada vez mais se preocupado, e aí é uma consequência não das marcas, ou seja, não são as marcas que estão preocupadas com o meio ambiente, mas o público, né? Então, o que é que elas fazem? Elas se preocupam, opa, meu público está interessado nisso, então vamos mudar. E aí é interessante que, inclusive, o público, a gente, nós, consumidores, temos o poder de escolher aquilo que nós queremos, né? A partir do momento que a gente chega e paga num iPhone, por exemplo, um valor alto em um telefone sem carregador, né? Quem está fazendo essa escolha é o consumidor, mas eles não estão sendo ecologicamente corretos. Eles estão economizando dinheiro e você está pagando o cara do mesmo jeito. E aí, o que é que acontece? A outra empresa vai e faz igual. A Samsung agora está vendendo do mesmo jeito. Ela está sendo ecologicamente correto? Não necessariamente. Mas o público está fazendo essa escolha. E isso tá, sim, é uma tendência, né? E chega a ser até clichê em alguns momentos, porque a empresa ela não tem essa pegada ecológica, mas em algum momento ela joga que ela está sendo responsável ecologicamente falando, e isso é só uma forma de interagir diretamente com aquele público que agora é o público dela e que o público dela se preocupa com isso. Mas a gente tem marcas, sim, que tem essa tendência ecológica de fato, tá? Isso é uma preocupação real, né? No momento que a gente está vivendo, e é importante que as empresas elas se comprometam cada vez mais a fazer isso, e nós, como consumidores, tenhamos essa consciência também, exigir, cobrar dessas empresas que elas façam isso, e aí, de repente, isso se torna uma prática comum para todas as empresas, né? Inclusive, tecnologia, embalagem, plásticos biodegradáveis, cada vez menos usando tipos de materiais que agridem o meio ambiente, né? Usando o digital, né? Essa transformação digital que traz essa forma aí para a gente hoje se comunicar sem precisar agredir o meio ambiente. Deixa eu acelerar aqui só para a gente mudar, né? A gente, Perfeito. Construção de layouts, né, para redes sociais, né? E aí, enfim, se eu só passar rapidinho para a gente não se alongar, mais digital, certo? Manipulação, construção de imagens, e aqui é uma coisa mais técnica, mais artística, talvez, tá? Aqui já foge das concepções de design, aqui a gente já traz mais uma questão plástica, gráfica, estética, né? Eu tenho manipulações, montagens de imagens, e aí a gente tem, enfim, infinitas possibilidades como designer gráfico para trabalhar no mercado, tá? Construção de marca, que é uma das minhas preferidas, uma das coisas que eu acho mais interessante, porque tem todo esse contexto por trás, né, de criação. E nesse segundo momento, só essa transformação, rapidinho, só para a gente terminar, é que o design ele se transforma. O design hoje ele não se preocupa só com a solução gráfica. Quando eu falei lá no comecinho que o design gráfico surgiu na Revolução Industrial, e aí isso é importante para a gente definir se é do presente ou do futuro a profissão, é que o design, ele segue o mercado. Então, se lá no começo o foco era o produto, hoje o foco é o serviço. Se você olhar hoje, eu estava até dando um exemplo hoje aos meus alunos, que é o seguinte, quando você compra na Apple, mais um exemplo do iPhone, quando ela foi lá no comecinho, ela fazia só computador. Lá meado de 2004, 2005, um negócio assim, ela criou um iPod. Foi um sucesso de venda. Logo em seguida, 2010, 2009, iPhone, sucesso de venda. Mas como? Se ela vendia computador, por quê? Qual é a ideia, né? Qual é a relação que o cliente faz em, ela vende computador, se ela vender um celular vai ser bom? Qual é a relação? É porque é tecnologia? Não. O que é que está acontecendo? É o serviço. É o serviço que ela presta. É a forma que ela se comunica. Ou seja, ela é referência no setor de inovação e tecnologia, independente do produto que ela venda.
Então, o design segue isso também, tá? Então, a gente passa, né, a ter novos tipos de design. A gente tem agora design de serviço, a gente tem o design digital, eu botei o gráfico aqui porque é uma coisa visual, né? A gente tem design UX e UI, que quer dizer design de experiência, design de interface. A gente tem design estratégico. Misa, cada vez mais as empresas, elas percebem a importância do design. Eu não sei se você já ouviu, provavelmente você já ouviu, ou quem está aí na live acompanhando já ouviu, a palavra design thinking, que é um termo utilizado, certo, para um método de design que as empresas hoje usam. As empresas dos mais variados tipos, empresas de economia, um banco, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque é uma forma que o design pensa, e aí é o mesmo, tá? Pensamento aqui, de uma forma grosseira, vamos traduzir, design thinking, é a forma de pensar do designer. O que foi que fizeram? Pegaram o nosso método de trabalho, a gente tem um método sistemático de trabalho, tá? A gente tem um método. A gente, por exemplo, tem um problema, entende o problema, verifica quais são as possibilidades de solução, faz uma implementação, se funcionar, pronto, tá aqui a solução. Então, o que foi que fizeram? Pegaram esse pensamento e transportaram para o negócio. Então, cada vez mais as pessoas entendem que o design, de maneira geral, como estratégia, é importante para os negócios, tá? E aí a gente tem esse novo momento. E aí o designer, hoje em dia, ele pode atuar com todas aquelas possibilidades anteriores que eu mostrei, né? E também empresas de tecnologia. Ó, toda empresa de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, tem até aqui, eu tenho grandes empresas, né? A gente tem aí, sei lá, iFood, qualquer desse aplicativo que você tem no seu celular, um designer tá ali trabalhando para desenvolver todo esse processo de construção aqui, de layout, de tela, certo? Então, hoje em dia, né, com o digital, o designer que era só gráfico, que ia lá no papel, na gráfica, que imprimia, que fazia a canequinha aí de misa, a camisa lá atrás. Hoje em dia, ele tem outras responsabilidades, além de trabalhar com essas partes gráficas, né? E aí, também design de serviço, eu não vou entrar nesse mérito, mas é uma coisa, né, diferente. E aí o design, ele é projeto, pluralidade, integração, ele é uma disciplina, ele é multidisciplinar, né? Depende de contexto, reflexão, crítica, solução, complexidade. Então, o design é muito mais do que só criar um desenho, uma tela, é resolver um problema, seja visualmente, né, ou não, como hoje em dia a gente tem outras formas de resolver problemas e não necessariamente só visual. Beleza? E aí eu faço uma pergunta, ó, e o futuro? Cada vez mais as empresas vêm entendendo a importância do design na construção estratégica das marcas e serviços. Aquilo que eu comentei agora há pouco. E a pergunta que eu faço é, e aí? É do presente ou é do futuro? E aí cabe a vocês tentarem responder, né? Eu, desculpa aí a pressa, né? Eu fui me apressando, senão realmente ficava muito longo. Mas... Diga aí, senhor Misa. Foi massa. Olha, eu não tenho filho, mas eu botaria nessa escola, né? Eu gostaria muito que você lecionasse, assim, como eu disse, né? Desde o início, tem coisas que a gente só percebe quando é apresentado para nós, professores, né? Então, quando eu fiz essa proposta deste ano, eu vou viajar por várias ETEs, né? Vou convidar diversos professores da parte técnica para poder entender um pouco, até para facilitar para o estudante, o próprio professor, às vezes, da unidade de ensino, não conhece o trabalho que os profissionais da parte técnica faz, né? Eu acho que a nossa escola é bem servida em relação aos técnicos, só que, às vezes, a gente fica boiando em determinados assuntos, né? A professora Virginia até disse que fez até um desenho aqui, em algum trabalho, eu acho que a escola fez, ela deve ter até participado de alguma maneira, mas eu fico muito grato aí pela sua disponibilidade em vir aqui no canal do Tio Misa a falar um pouco do curso, né? Que eu acho que é o seu dia a dia, que você mostra para o estudante, e eu acho isso muito bacana. O estudante vê em você, sim. Profissional, tem um espelho, acredito eu, né? E como eu disse, eu gostaria muito de me aprofundar, ler um pouco, porque quando estudantes às vezes perguntam, ou então na própria rua, ou então onde eu moro, as pessoas perguntam sobre isso, e às vezes fica uma interrogação na minha cabeça, porque eu não sei de fato quais áreas, o que falar de fato em relação a cada área. Tá entendendo? Então, eu acho que
o que você falou aqui, eu acho que abriu os horizontes para essa galera que está chegando. Eu vi poucos estudantes aqui do terceiro, a grande maioria são os primeiros anos, e eu acho que eles estão com sede, eu acho que essa turma que chegou agora, chegou com sede de aprender, e eu acho que é o momento da gente pegar essa galera e fazer o direcionamento correto para que eles cresçam cada dia mais. Porque eu acho que atividades como essa só tem a enriquecer, tanto para você, como para mim, como para a escola como um todo. Eu sei que a gente ainda está engateando em relação à parte técnica, né, nas escolas técnicas, é uma crítica até que eu faço, e aqui no canal eu posso falar tudo, não tem bronca nenhuma, acredito eu, até o presente momento, mas eu acho que a escola, eu espero que a secretaria em si acredite mais na parte técnica, né? Eu acho que muito estudante, às vezes, termina o ensino técnico e falta um estágio, um direcionamento das próprias empresas para resgatar esse aluno, vamos dizer assim, ele não teve êxito no Enem, ou muitas vezes ele não quer nem fazer o Enem, ele quer terminar o ensino médio ou o curso técnico e ter um espaço no mercado de trabalho. Eu acho que falta isso, na grande maioria das empresas como um todo, né? Que eu acho que é uma mão de obra que está à disposição, né? E eu acredito que se um aluno desse for para esse mundo, ele vai brilhar. E ele pode até futuramente fazer o curso superior, como você mesmo já falou aí, né? Se encantar ou não. Isso aí vai depender muito do aprofundamento dele. Então, sem palavras para agradecer a você aqui no canal, Thiago. Se você quiser colocar algo em si, mas eu já fico lisonjeado. Peço desculpa aí ao público, porque foi um pouco difícil, né? Agradeço a professora Eka, a professora Cíndia, a professora Virgínia e todos os estudantes, tanto de comunicação visual, como de desenvolvimento de sistema e de DI que estão presentes na live, né? Eu não sei aí o quanto a gente fala, o quanto a gente pode chegar. Eu acho que essa live vai ficar disponível lá no canal para aqueles que não assistiram ainda, né? Grande Thiago, muito obrigado. Você hoje prestou um serviço aí. Você não tem noção do que você falou hoje, né? Aqui para mim e para quem está acompanhando aqui, né? Os estudantes estão dando ótimo, valeu, né? Eu agradeço demais a participação. Espero nos encontrar aqui no canal e bater um papo mais à frente, né? Outros trabalhos que surjam, que a gente possa trocar mais figurinha dentro da nossa unidade de ensino. A gente acha que está complicado esse ano, mas a gente tem que caminhar, né? Eu digo sempre que professor, ele tem que criar a possibilidade. E eu acredito que muitos de nós estamos criando essas possibilidades, como a professora de matemática, a professora que chegou agora na unidade também já abriu um canal, e outros que estão galgando aí, caminhando dentro desse mundo virtual, né? Dessas aulas remotas que muitos de nós não estávamos preparados para isso, mas estamos ainda testando, né? Testando certas coisas ainda. Eu digo que eu me sinto design da aprendizagem, né? Tomando essa linha de pensamento seu aí, eu me sinto um design da aprendizagem, né? Então é isso, Thiago. Eu agradeço, né? Como eu já disse, se você tiver alguma coisa a falar, eu agradeço. Tem só uma observação, Misa, que é o seguinte, tu falou assim em relação a mercado de trabalho, assim, eu queria apresentar isso aqui, eu achei até que ia ser mais rápido, desculpa aí a demora, eu até me apressei e corri aqui, mas é comum, eu acabo falando demais. E aí é o seguinte, Misa, uma coisa que é interessante assim, o menino ele é integral, né, da nossa escola, então assim, ele não vai ter como estagiar, não tem, assim, é uma falha do Estado aí, do processo de aprendizagem, de ensino e tal, mas enfim, ele não consegue. Mas o que é que ele consegue fazer? Independente de ser design, gráfico, ou ser outra disciplina, ou ser outro curso, se tiver alguém de outro curso, produção, produzir, né? Se ele se identifica com o curso e se ele gosta, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que praticar. Então, assim, ele tem que praticar, se possível, diariamente, certo? Em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa praticar, né? Isso aí é lógico, é claro, né? A prática é que consegue que a gente construa, de fato, de forma efetiva, esse conhecimento, né? Absorva, né? Aquilo que a gente está aprendendo na teoria aí na escola. Então, se ele pratica e ele produz, ele cria um portfólio. E aí ele consegue, né, desenvolver isso, apresentar isso assim que ele termina. Se ele produz bem, ele consegue, inclusive, antes de terminar, já ter algum tipo de proposta de emprego,
tá? E aí o mercado se abre, a gente tem aí grandes agências, grandes, né? Aí quando o Cíntia falou do mercado, eu não citei assim de maneira tão clara que existe esse mercado, mas esse mercado ele não é tão grande aqui em Recife, né? Existem os bons empregos, mas ele realmente é limitado. Mas aí depende de cada um, depende daquele esforço que a gente faz, né? E aos poucos a gente consegue chegar lá. Só queria deixar esse aviso. Boa noite para todo mundo, obrigado. Se tiver mais alguma pergunta, alguma observação, é só falar. E eu só vou falar uma coisa, eu acho que a estudante Mariana Versosa, né, agora ela vai cuidar da minha rede social, é uma comunicação de CV, foi aluna da escola, né, entrou em contato comigo, a gente negociou e chegamos a um denominador comum, né, então ela, a partir desse mês aí, ela vai começar a produzir aí para mim essas figurinhas que eu vou fazer. Parabéns, valorizando a aluna profissional. Isso aí. Então eu tenho que falar nela, ela deve estar por aí, que ela é muito tímida, ela não é de falar muito, ela também não é fotogênica, então assim, a gente trocou umas figurinhas, ela é muito tímida, mas conseguiu chegar, né? Então, assim, eu estou valorizando ela, isso aí é perfeito, é um estudante da escola, e não porque dá oportunidade a ela, né? Se ela quer, se ela chegou... Ela é uma excelente profissional. Então, ela mostrou o que você falou em portfólio, senão eu acredito em você, eu acredito, ela mostrou, isso que você falou, eu achei muito bacana, então ela apresentou para mim, como se eu sou um cliente, né? Então ela mostrou para mim o trabalho dela, como é que ela vai desenvolver. Ela até mandou agora, quando a gente estava na live, eu disse: eu estou na live com o Thiago, eu não posso nem falar nada. Então, ela, a partir do mês de março, agora, né? Ela vai começar a produzir aí minhas capinhas, as propagandas que você realizou aí para mim. Ela até tomou você como base. Ela ficou massa, mas eu vou pegar isso aqui, falou no seu nome. Então, assim, eu estou valorizando demais. Foi muito bacana. Eu espero que o próximo encontro seja melhor ainda. Massa. A gente vai fazer isso constantemente, eu não sei, ou então chamar ela aqui, os seus alunos, que você souber que teve êxito no campo, a gente pode até chamar para ter um bate-papo com isso, para mostrar para os estudantes de primeiro ano que alunos da casa também tiveram êxito dentro do design gráfico, e vale para todos os outros cursos, design de interiores e desenvolvimento de sistemas. Isso. Gente, obrigado, porque senão a gente vai conversar muito, né, Tiago? Tu gosta de falar, eu também. A gente vai se despedir e não termina, né? Então é isso, obrigado. Se quiser conversar comigo depois, beleza, sem estresse. Um beijão aí a todo mundo, obrigado. Tio Misa na área, foi massa, foi bom demais, certo? E até dia 11. Dia 11 eu tenho uma outra live com um professor falando sobre desenvolvimento de sistema. Espero todos vocês lá. Muito obrigado. E até mais. Valeu, Thiago. Fui. Eu acho que